pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã tão especial. E nós vamos ler hoje o Salmo de número 4, nós estamos numa série chamada Lições dos Salmos. E vamos ver hoje, com a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, o Salmo de número 4. Olha que diz esse lindo salmo, o salmo davídico, que ele escreveu ao mestre do canto, para instrumento de cordas, ou seja, é um louvor aqui, é uma adoração, mas que tem muitos ensinamentos preciosos para mim e para você. Nós vamos aprender 4 lições do Salmo de número 4. Olha o que diz as Escrituras, Salmo 4:1. Responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? É uma pergunta aqui. E a resposta é: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me pusestes no coração do que a alegria deles, quando lhes há de fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos, um Deus que atende a nossa oração, que atende o nosso clamor, que escuta os nossos anseios mais profundos do coração. Se estiver alinhado com o seu coração, Deus há de atender. Então a primeira lição que nós aprendemos hoje é que o nosso clamor é poderoso. O nosso clamor é poderoso. Clamor aqui no sentido de um choro para Deus, de um pranto, né? Clamor no sentido de uma oração profunda, de uma oração com o coração, de uma oração que se rende, de uma oração tremenda e poderosa, né? No Senhor, sincera, honesta, diante da face do Senhor. Isso é clamor, é uma oração profunda, uma oração forte, uma oração em lágrimas, uma oração que se derrama na presença do Senhor. Isso é clamor, o clamor do seu povo, Deus escuta, o seu clamor, Deus escuta. E a primeira lição que nós aprendemos nesse lindo salmo é que o nosso clamor é poderoso. Poderoso não no sentido nosso, né, de nós, porque nós somos poderosos. Não, não é isso. No sentido que a nossa oração é eficaz, ela funciona, ela toca o coração de Deus e Deus age com o seu poder a nosso favor. Aquele que nasceu de novo, aquele que é filho de Deus, aquele que entregou sua vida para Jesus, firmou uma aliança com Deus e vive uma vida de fé, de obediência a esse Deus maravilhoso, o Deus das Escrituras, o Deus do Salmo 4, o Deus desse salmo lindo davídico que nós lemos aqui, dessa linda canção de oração diante do Senhor. Esse Deus, ele há de operar a favor dos seus filhos. Por isso a oração é poderosa, porque o poder de Deus está envolvido na oração eficaz, na oração segundo o coração de Deus, na oração segundo a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus faz justiça. Deus faz justiça em que sentido? Ele fez primeiramente essa justiça, ele julga as nossas causas, né? Ele é o nosso justo juiz. Também Deus dá a nós, com relação à justiça, a justificação. Ele declara: eu e você, que somos filhos de Deus, que confiamos nele, nós somos justificados diante de Deus. Nós somos declarados justos, não por causa de nós, mas por causa dos méritos de Cristo, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A justiça de Cristo, a justiça de Deus foi revelada na cruz do Calvário, punindo ali os nossos pecados, Jesus assumindo o nosso lugar, Deus provando o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Por isso a Bíblia chama Jesus de o justo, ele é o justo. E Deus Pai, o nosso Deus, é o nosso juiz. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, a mim pertence a vingança,
eu o retribuirei. Deus é o nosso vingador, Deus é o nosso juiz. Ele julga a nossa causa. Então, se você tem alguma causa pendente, uma situação na justiça, né, alguma situação que alguma pessoa de alguma maneira te afetou, tentou se levantar contra você, querido, coloca tudo isso diante do Senhor, porque Ele é o justo juiz. Ele é que julgou o nosso pecado na cruz, Ele é que nos justificou para Ele, declarando eu e você justo. Ele é que julga a causa e que recompensa os bons e os maus, que pune e condena os iníquos, aqueles que são réprobos, aqueles que são rebeldes, aqueles que se levantam contra nós, aqueles que de alguma maneira tentam te prejudicar. Não te preocupe, entrega essa situação ao Senhor, é Ele quem faz a justiça. A Bíblia também está dizendo aqui, com relação a esse clamor, com relação a essa oração, que Ele tem alívio para a sua alma. Deus tem alívio para a sua alma. Jesus diz na sua palavra: vinde a mim, vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Querido, descansa a tua alma no Senhor, descansa o teu coração no Senhor, não fique com medo, não deixa a tormenta, a angústia, o ódio, o ressentimento, qualquer mazela na nossa alma assolar o teu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entrega as tuas causas, coloca aos pés de Jesus todas as tuas ansiedades, os teus medos, os teus temores, porque Ele tem alívio para a sua alma. Alívio da alma no sentido de todo sofrimento que eu e você venhamos a enfrentar, coloca isso diante do Senhor. Alívio para nossa alma no sentido de luto. Às vezes perdemos um ente querido, alguém que era importante para o nosso coração. Deus tem consolo. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Então, em meio ao luto, em meio à perda de alguém querido ou querida, ore a Deus para que Deus venha com o seu consolo sobre você. Também em meio à angústia, nós estamos vivendo um tempo difícil de pandemia, tempos penosos, tempos angustiantes, tempos onde as pessoas estão assoladas com tantas inseguranças, tantos medos, tantas perturbações, tantas situações crônicas. Lembre-se, Deus cuidará do seu povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e Ele tem alívio para a sua alma. Entrega a Ele todas as situações que você está sofrendo, porque Deus há de cuidar de você. A sua misericórdia, o seu perdão, a sua graça estão disponíveis, basta você orar. A oração nada mais é do que um corredor da presença de Deus rumo ao trono celestial. Nós temos livre acesso pelo novo e vivo, pelo sangue de Jesus, ao trono da sua graça, ao trono de Deus. E ali nós podemos pedir, nós pedimos orar, nós podemos interceder por outras pessoas, podemos pedir em favor de outros, que é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa isso, porque o nosso clamor, a nossa oração é eficaz, ela é poderosa. É a primeira lição que nós aprendemos aqui. A segunda lição que nós aprendemos é que a soberba corrompe o coração. Está aqui no versículo 2, nós vemos que a soberba corrompe o coração. Ou seja, aqui o salmista está dizendo que a pessoa se sentiu poderosa, está falando dos poderosos, daqueles que se acham os poderosos, daqueles que têm um ego inflamado, daqueles que são altivos, orgulhosos, prepotentes, que blasfemam contra Deus, daqueles que desprezam o Senhor, daqueles que abandonam as coisas de Deus, daqueles que desonram a sua palavra, daqueles que abandonam a fé, naufragam na fé. Querido, você não vai ser assim. Mesmo em dificuldades, mesmo em crise, mesmo em meio a problemas, você vai perseverar na fé, você vai perseverar diante do Senhor, você não vai abandonar o barco, Jesus está no barco com você, e se Ele está no barco com você, comigo, basta uma palavra de Jesus e você pode ter certeza que essa tempestade vai se transformar em calmaria, Nós vemos que esses soberbos que corrompem o coração, a soberba que corrompe o coração, aqueles que se sentem prepotentes, poderosos, acima do bem e do mal, na verdade eles estão envolvidos, como diz aqui o salmista, em mentiras, em enganos, muitas vezes em vãs filosofias, em pensamentos equivocados, em engodos de Satanás, às vezes estão debaixo de doutrinas de homens, de legalismo, de tradições fúteis, de falsa piedade,
irmão, não te preocupa. Seja você um crente fiel, seja você uma pessoa sincera diante de Deus. Seja você uma pessoa honesta na sua busca pela presença de Deus, na sua obediência pela palavra de Deus, na sua vida de fé. Seja você diferente, se agarre à verdade, se agarre à palavra de Deus, se agarre a esses salmos lindos que nós estamos lendo juntos aí. Deixe de lado toda mentira, toda fofoca, né, toda calúnia, todos os enganos, todas essas vãs filosofias dos dias de hoje. Tudo isso, todas essas doutrinas de homens, doutrinas equivocadas, tradições falsas, religiosidade aparente, falsa piedade, não podem fazer parte da sua vida, porque o que promove tudo isso é a soberba que corrompe o coração. Terceira lição que nós aprendemos nesse lindo salmo: diariamente faça um autoexame. Diariamente faça um autoexame. Está ali no versículo 4, a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Ou seja, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Né? E lá em Efésios diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, todos os dias, analise o teu coração, analise os teus sentimentos. Se você está irado com alguém, se você está magoado com alguém, se você está abrigando ódio no coração, sabe, amados, resolva essas situações pendentes, te reconcilie, peça perdão a quem você ofendeu ou praticou qualquer tipo de injustiça, libere perdão para aqueles que te ofenderam, te magoaram, te machucaram. Quando você for dormir, querido, é o que diz aqui o salmista, faça uma reflexão de como está a tua vida com Deus, de como está a sua vida familiar, de como está a sua vida com relação às finanças, de como está a tua vida de maneira geral. Faça uma reflexão, faça um autoexame. Tanto é que lá em 1 Coríntios 11, a Bíblia Sagrada fala que antes de nós participarmos da ceia do Senhor, a Bíblia Sagrada diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Se queremos ter comunhão com a igreja local, se queremos ter comunhão com o corpo de Cristo, se queremos ter comunhão com Jesus ressurreto, se queremos ter comunhão, né, através da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, irmão, não tem como, nós precisamos de um autoexame. Diariamente, faça um autoexame, é a terceira lição que nós aprendemos. Aquiete a sua alma no Senhor. Quando for se acostar, quando for dormir à noite, né, deixe as emoções de lado, ouça a voz do Senhor, se cale. Tem gente que é tagarela, o tempo todo fala na oração. A oração é falar e ouvir, não é um monólogo, é um diálogo. Ou seja, duas pessoas precisam falar. Você pode expressar, clamar, orar, buscar o Senhor, falar aquilo que aflige o seu coração, mas aquiete a sua alma e pare para ouvir a voz de Deus. Ouça o Senhor. Aquiete as suas emoções, aquiete a sua alma e ofereça diariamente sacrifícios espirituais, é o que fala o salmista aqui, no sentido das disciplinas espirituais, da renúncia, do jejum, da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, né, de oferecer o teu corpo mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, ou seja, uma vida consagrada, uma vida santificada, um culto racional, um culto inteligente, como diz Romanos 12, nós cremos nisso, querido. Sacrifício hoje não é matar um bezerro, oferecer um cordeirinho, matar um pombo, como era no Antigo Testamento, né? Não é isso que Deus quer, não é caminhar de joelho no meio da estrada, carregar uma cruz nas costas, não é isso que Deus está esperando. Sacrifícios espirituais é obediência, é renúncia, é mortificar o nosso eu, a nossa carne, os nossos desejos, para fazermos o desejo de Deus. É deixar de lado a nossa vontade e nos submetermos à vontade de Deus. É não fazermos os nossos achismos, o que achamos, o que eu acho legal, o que meus sentimentos dizem. Não, é aquilo que Deus diz na sua palavra, é ser movido por princípios, é ser movido por valores, é ser movido e guiado pela bússola do crente, que é a palavra de Deus. Então ofereça esses sacrifícios espirituais de obediência, de fé, de confiança, das disciplinas espirituais, como eu mencionei. Esses sacrifícios espirituais, como diz lá em 1 Pedro 2, são agradáveis diante de Deus. Diariamente, faça um autoexame, né? Guarde o seu coração, aquiete a sua alma, e quando for dormir,
faça uma reflexão diante do Senhor. E a quarta e última lição, meu irmão, desfrute da bondade e do favor do Senhor. É o que nós vemos no final desse salmo, do versículo 6 ao versículo 8. Nós vemos aqui como desfrutar da bondade e do favor do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui da luz do rosto do Senhor, que estará sobre você, sobre a tua vida. Se você está em Cristo, se você é nova criatura, se você é filho de Deus, se você está vivendo uma vida consagrada, santificada, obediente ao Senhor, a luz do rosto do Senhor brilhará sobre você. Olha que coisa linda! O rosto do Senhor olhando para você, a luz do seu rosto brilhando sobre a sua vida, espantando todas as trevas, espantando todo passado sombrio e ministrando vida, luz, bênção, favor. Aqui está falando da bênção de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é o pai da fé, nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da promessa de Deus, das promessas abraâmicas, as promessas que Abraão teve, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. De que tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos, nós prosperaremos, porque é o que diz a palavra de Deus. Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Manteiga e mel. Então está falando dessa bênção, a bênção de Abraão, a bênção do nosso pai da fé. E aí sim, né, desfrutando dessa bondade, do favor do Senhor, o nosso coração estará cheio de alegria. Alegria é uma alegria que perdura. Não é uma alegria passageira igual a alegria do mundo, né? Uma alegria apenas emocional, sentimental. Não, é uma alegria que perdura. É uma alegria no Senhor, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. É uma alegria nele. É uma alegria ultra circunstancial. Está acima das circunstâncias. É uma alegria extraordinária, é a alegria que Deus tem para nós. O nosso coração está cheio de alegria. Nós viveremos então uma vida segura no Senhor, porque Ele será o nosso escudo, Ele será a nossa fortaleza, Ele será a nossa torre forte, o nosso abrigo, o nosso lugar, né? O nosso lugar de refúgio é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E tudo isso, irmãos, desfrutaremos dessa bondade, desse favor, se vivermos uma vida honesta, sincera, verdadeira, limpa, transparente com o Senhor. Aqui está falando de uma consciência limpa. A Bíblia está dizendo aqui, deitarei e descansarei, né? Está falando do sono do justo, do fim da angústia na nossa vida, da coragem no meio do caos, da direção na tribulação por parte do Senhor, do caminho do Senhor no meio da tempestade. Aqui está falando também de uma total rendição do Senhor. Você vai deitar, você vai sossegar, você vai saber que Deus é contigo. Olha que lindo o final desse salmo, um lindo salmo. Ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então a nossa segurança é o Senhor, tá bom, querido? Não fique aflito, não fique com medo. Nós estamos vivendo sim tempos difíceis, não podemos fugir da realidade, temos que encarar os problemas, as dificuldades, as lutas, mas Deus está com você. Se você está em Cristo, se você é filho de Deus, Deus vai cuidar de você. São as 4 lições preciosas que nós aprendemos nesse lindo salmo, salmo de número 4. Quais são elas? O nosso clamor é poderoso, primeira lição. Segunda lição, a soberba, cuidado com a soberba, porque ela corrompe o coração. Terceira lição, diariamente faça um autoexame, uma autorreflexão diante do Senhor. E a quarta lição, desfrute da bondade e do favor do Senhor. Que a bondade do Senhor, que as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã estejam sobre a sua vida, minha vida, as nossas vidas. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, porque te amamos, porque sabemos que o Senhor é tudo para nós. Que a tua graça venha sobre nós, que a tua unção faça diferença nas nossas vidas, que o Espírito Santo toque cada vida que me ouvir, cada alma, ó Deus, que se colocar diante do Senhor, diante desse lindo salmo, receba a paz que excede todo entendimento, receba toda a graça que o Senhor tem para eles, que a luz do teu rosto brilhe sobre eles, Pai, traga a resposta, traga as tuas promessas,
Ó Deus, que eles se apropriem, ó Deus, de tudo aquilo que os filhos de Deus têm como direito, como herança, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não por causa de nós, mas pelos méritos de Jesus, por aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, como fruto da graça e da bondade do Senhor para conosco. Abençoe os nossos irmãos, derrama ricas bênçãos sobre eles, Pai. Atende cada clamor, cada oração, cada situação, Pai, ó Deus, manifesta o teu poder, a tua glória, trazendo resposta, enviando os teus anjos, operando maravilhas, abrindo portas, ó Deus, curando os enfermos, sarando os feridos, e derramando, ó Deus, toda a glória que o Senhor quer derramar sobre os teus filhos, sobre aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que eles busquem o Senhor, abram o seu coração e recebam as tuas bênçãos. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Entre aqui, nós temos no link do YouTube um link onde você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. E se você quiser ofertar na vida do pastor Giovanni, investir no reino de Deus, na pregação da palavra, no cuidado das almas, no cuidado do corpo de Cristo, né? O pastor Giovanni está num novo momento da nossa vida, buscando a direção de Deus, abençoando outros ministérios e também cuidando, é claro, minha vida toda, cuidando de vidas, cuidando de pessoas, servindo o corpo de Cristo. Esse é o nosso coração. Se você quiser investir na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, aqui no YouTube tem um link de como você pode fazer isso. E o nosso site é bem fácil, você entra no Google, coloca lá, site espaço PR Giovanni, site espaço PR Giovanni, tem todos os nossos dados, tem tudo ali, várias ministrações e coisas para abençoar o teu coração. Compartilhe com outras pessoas, dê um joinha, deixe os seus comentários, qualquer experiência com Deus, da onde você está falando, né? Aquilo que Deus te abençoou através dessa palavra, nós queremos te ouvir, queremos ter contato com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, beijo, Deus seja com todos vocês.